muita atenção. Você sabia que existe um horário específico, nas madrugadas, onde o mundo espiritual está mais ativo? Padre Pio, um dos santos mais perseguidos pelo inimigo, revelou uma oração poderosa, menos uma oração, para ser feita exatamente às 3 horas da manhã. Essa oração não é comum. Ela tem o poder de proteger sua casa, sua família e até quebrar ataques espirituais invisíveis que muitas vezes agem enquanto dormimos. Se você sente sua casa pesada, sua família distante de Deus, ou enfrenta problemas que parecem sem explicação, não saia deste vídeo. Hoje você vai aprender exatamente o que dizer às 3 horas da madrugada para ativar a proteção divina sobre sua vida e sua casa, menos como o próprio Padre Pio ensinou. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão de inscrição agora e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esses ensinamentos sagrados que podem transformar suas vidas. Era uma madrugada fria de inverno em San Giovanni Rotondo, quando um jovem pai desesperado bateu à porta do convento. Seus filhos estavam gravemente doentes. Sua esposa havia perdido a esperança, e ele sentia que forças sombrias cercavam sua família. Padre Pio, mesmo exausto após horas de oração e confissões, abriu a porta e olhou nos olhos daquele homem com uma compaixão que tocava a alma. "Meu filho", disse o santo com sua voz suave mas firme, "você chegou na hora certa. Existe algo que preciso lhe ensinar, algo que poucos conhecem, mas que pode salvar sua família das garras do mal." O que Padre Pio revelou naquela madrugada mudou não apenas a vida daquele pai, mas de milhares de famílias ao redor do mundo. Um segredo espiritual tão poderoso que o próprio demônio temia quando as pessoas o descobriam. Uma oração específica, feita em um horário específico, que criava um escudo de proteção divina ao redor de toda a família. Mas por que exatamente às 3 horas da manhã? Padre Pio explicou com seus olhos penetrantes, que pareciam ver além do véu da realidade. Às 3 horas da manhã, quando Jesus entregou seu espírito na cruz, o véu entre o céu e a terra se torna mais fino. É o momento em que nossas orações atravessam os céus com maior facilidade, e também quando o inimigo tenta atacar as famílias com mais intensidade. O santo capucinho sabia por experiência própria. Durante décadas, ele havia enfrentado ataques demoníacos todas as madrugadas. Gritos, pancadas, aparições aterrorizantes que tentavam quebrar sua oração. Mas Padre Pio descobriu que justamente às 3 horas da manhã, quando o mundo dormia e as trevas pareciam mais densas, era quando a luz de Cristo brilhava com maior intensidade para aqueles que sabiam como invocá-la. "Filho", continuou o Padre Pio, naquela madrugada transformadora, quando você acordar às 3 horas da manhã, não é coincidência. É o Espírito Santo te chamando para a batalha espiritual mais importante da sua vida, a proteção da sua família. O primeiro passo que Padre Pio ensinou era despertar conscientemente às 3 horas da manhã, não por insônia ou preocupação, mas por um chamado interior. Ele explicava que muitas pessoas acordavam nesse horário, sem entender por quê. Era o próprio Deus preparando seus corações para uma missão sagrada. Ao despertar às 3 horas, instruía o santo: não acenda as luzes imediatamente. Permaneça no escuro por alguns momentos e sinta a presença de Deus. É na escuridão que aprendemos a enxergar a verdadeira luz. A oração que Padre Pio ensinou naquela madrugada não era apenas palavras decoradas. Era um diálogo íntimo com o Sagrado Coração de Jesus. Uma conversa de coração para coração que atravessava as dimensões espirituais. Sagrado Coração de Jesus, começava a oração nesta hora sagrada em que entregastes vosso Espírito ao Pai. Eu vos suplico que estendais vossa proteção sobre minha família, assim como o véu do templo se rasgou neste momento. Que se rasguem também todos os véus que impedem vossa graça de alcançar meus entes queridos. Padre Pio explicava que cada palavra dessa oração carregava um poder especial. Não era magia, mas fé
viva. Não era superstição, mas comunhão real com o divino. Cada frase era como uma chave que abria portas no mundo espiritual, portas que permaneciam fechadas durante outros horários. Senhor Jesus, continuava a oração, por vossa paixão e morte, eu vos peço que protejais minha família de todo mal, de toda doença, de toda discórdia, de toda influência negativa. Que vosso sangue precioso seja derramado sobre nossa casa, como um rio de proteção que nenhuma força do mal possa atravessar. O santo capucinho enfatizava que essa oração não deveria ser rezada mecanicamente, mas com um coração em chamas. Quando você fala com Jesus às 3 horas da manhã, dizia, você está falando com ele no momento mais íntimo de sua paixão. Ele está mais próximo da dor humana, mais disposto a ouvir nossos clamores. Mas havia mais. Padre Pio revelou que, após a oração principal, era fundamental fazer uma caminhada espiritual pela casa, não fisicamente, mas com a mente e o coração. Visualizar cada cômodo sendo envolvido pela luz dourada do Sagrado Coração de Jesus. Comece pelo quarto das crianças. Instruía. Visualize Jesus colocando suas mãos sobre a cabeça de cada filho, abençoando seus sonhos, protegendo sua inocência, selando sua mente contra pesadelos e medos. Diga, Jesus, eu entrego meus filhos em vossas mãos. Protegei-os de todo mal, guiai seus passos, fazei deles instrumentos de vossa paz. Depois, o quarto do casal. Visualize Jesus abençoando a união matrimonial, fortalecendo o amor, removendo toda discórdia, toda tentação que possa dividir o lar. Diga, Senhor, abençoai nossa união, fazei de nós espelhos do vosso amor. Que nossa família seja um reflexo da Sagrada Família de Nazaré, e assim por toda a casa, a cozinha, para que o alimento fosse sempre abençoado, a sala, para que as conversas fossem sempre edificantes, a entrada, para que apenas boas influências pudessem atravessar a porta. Padre Pio contava que muitas famílias relatavam mudanças extraordinárias após começar essa prática. Filhos rebeldes que se tornavam obedientes, casamentos à beira do divórcio que se reconciliavam, doenças que desapareciam misteriosamente, problemas financeiros que se resolviam de forma inesperada. Mas lembre-se, advertia o santo, não é mágica, é fé. É a resposta de Deus a um coração que se abre completamente a Ele na hora mais sagrada da madrugada. Um dos aspectos mais impressionantes dos ensinamentos de Padre Pio era sua insistência na consistência. Não basta fazer uma vez, explicava. Assim como você alimenta seu corpo todos os dias, precisa alimentar a proteção espiritual da sua família todos os dias. Às 3 horas da manhã, seja seu encontro sagrado com Jesus. Ele contava sobre famílias que haviam transformado completamente suas realidades através dessa prática. Havia o caso de uma mãe cujo filho estava envolvido com drogas. Após Messias, acordando às 3 horas da manhã e fazendo essa oração, o jovem não apenas se libertou do vício, mas se tornou um evangelizador entre os jovens. Outro caso impressionante era de um pai que estava perdendo a empresa familiar. A falência parecia inevitável. Os credores batiam à porta. A família enfrentava a perspectiva de perder tudo. Mas ele começou a acordar às 3 horas da manhã, seguindo exatamente as instruções de Padre Pio. Em poucos meses, oportunidades inesperadas surgiram. Novos clientes apareceram. E a empresa não apenas se recuperou, mas prosperou como nunca. Você vê, dizia Padre Pio, quando acordamos às 3 horas da manhã para orar, não estamos apenas pedindo proteção, estamos nos alinhando com a vontade de Deus, abrindo nossa família para receber todas as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. O santo explicava que esse horário tinha um significado profundo na tradição cristã. Era às 3 horas da tarde que Jesus havia morrido na cruz.
e às 3 horas da manhã que ele havia ressuscitado. É o horário da passagem, dizia, da morte para a vida, da escuridão para a luz, do desespero para a esperança. Mas Padre Pio também alertava sobre os obstáculos. O inimigo fará de tudo para impedir que você acorde às 3 horas da manhã. Advertia, ele enviará sono pesado, preguiça, desculpas, 1000 razões para você não se levantar. Mas cada vez que você vence essa resistência, você está conquistando uma vitória espiritual, não apenas para você, mas para toda a sua família. Ele ensinava técnicas práticas para conseguir despertar no horário certo, antes do dormir. Peça ao seu anjo da guarda para te acordar às 3 horas. Faça essa oração. Meu santo anjo da guarda, companheiro fiel que Deus me deu, eu te peço que me desperte às 3 horas da manhã, para que eu possa cumprir minha missão de proteger minha família através da oração. A oração completa que Padre Pio ensinava tinha várias partes. Após a invocação inicial ao Sagrado Coração de Jesus, vinha a parte da proteção específica. Ó Jesus, pela vossa agonia no Getsêmani, protegei minha família de toda angústia e desespero. Pela vossa flagelação, curai todas as feridas físicas e emocionais dos meus entes queridos. Pela vossa coroação de espinhos, iluminai suas mentes e protegeu-as de todo pensamento negativo. Pelo vosso caminho para o Calvário, dai-lhes forças para carregar suas cruzes diárias. Pela vossa crucificação, uni minha família no vosso amor. Pela vossa morte, fazei morrer em nós tudo que não é de Deus. Pela vossa ressurreição, fazei nossa família ressurgir para uma vida nova a cada dia. Depois vinha a parte da intercessão pelos membros da família, onde cada pessoa era mencionada pelo nome, com suas necessidades específicas apresentadas a Jesus. Você já parou para pensar por que tantas pessoas acordam naturalmente às 3 horas da manhã, mesmo sem despertador? Será que é apenas coincidência? Ou existe algo mais profundo acontecendo no mundo espiritual? Padre Pio explicava que esse despertar espontâneo, às 3 horas da manhã, era na verdade um chamado divino. Deus está convidando você para uma missão especial, dizia. Ele está te chamando para ser um intercessor da sua família, um guardião espiritual que se levanta quando todos dormem para garantir que o mal não se aproxime dos seus entes queridos. O Santo Capucinho ensinava que a oração das 3 horas da manhã criava o que ele chamava de círculo de proteção divina. Não, era apenas uma proteção momentânea, mas uma cobertura espiritual que se estendia por todo o dia seguinte. Quando você ora às 3 horas da manhã, explicava, você está colocando sua família debaixo do manto de Nossa Senhora, no coração de Jesus, sob a proteção da Santíssima Trindade. É como se você estivesse construindo uma fortaleza espiritual ao redor da sua casa. Ele contava sobre visões que tinha durante essas orações noturnas. Via anjos guardiões se posicionando ao redor das casas das famílias que faziam essa oração. Via demônios fugindo, incapazes de se aproximar. Via Jesus sorrindo e abençoando cada membro da família. Uma vez, relatava Padre Pio, eu vi em visão uma família inteira sendo atacada por espíritos malignos. Mas no momento em que o pai da família se levantou às 3 horas da manhã e começou a orar, uma luz dourada desceu do céu e envolveu toda a casa. Os demônios fugiram, como se tivessem sido queimados por fogo. O santo explicava que essa não era uma prática supersticiosa, mas profundamente teológica. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quando você se levanta às 3 horas da manhã para orar pela sua família, você está se reunindo com Jesus no horário mais sagrado do dia. Ele está ali, presente, ouvindo cada palavra, atendendo cada pedido. Padre Pio também ensinava sobre a importância de agradecer durante essa oração. Não apenas peça proteção, dizia,
mas agradeça por todas as proteções que sua família já recebeu. Agradeça pelos perigos que vocês nem sabem que foram evitados, pelas bênçãos que receberam, pela saúde, pelo amor, pela união. Família, a oração de agradecimento que ele ensinava era: Senhor Jesus, eu vos agradeço por todas as vezes que protegestes minha família sem que eu soubesse. Obrigado por afastar os acidentes, as doenças, as más influências. Obrigado por enviar anjos para guardar nossos passos. Obrigado por cada dia de paz em nossa casa, por cada sorriso dos meus filhos, por cada momento de união familiar. Que nossa gratidão seja um perfume suave que suba até vós. O Santo Capucinho enfatizava que essa oração tinha um poder especial, porque era feita no silêncio da madrugada, quando o mundo dormia e o coração estava mais aberto a Deus. No silêncio da madrugada, dizia, você escuta a voz de Deus com mais clareza. É quando Ele te revela coisas sobre sua família que você precisa saber. Quando Ele te mostra como orar especificamente por cada situação. Padre Pio ensinava que muitas vezes durante essas orações das 3 horas da manhã, as pessoas recebiam insights especiais sobre como ajudar suas famílias. Uma mãe poderia receber a inspiração de como conversar com um filho adolescente rebelde. Um pai poderia entender como resolver um conflito conjugal. Uma avó poderia saber exatamente como interceder por um neto que estava passando por dificuldades. Teias, fala conosco quando estamos em silêncio, explicava. E às 3 horas da manhã, quando toda a casa dorme, é quando existe o maior silêncio. É quando sua alma pode ouvir os sussurros divinos que passam despercebidos durante o barulho do dia. Santo também alertava sobre a importância de manter essa prática em segredo, pelo menos inicialmente. Não saia contando para todos que você está acordando às 3 horas da manhã para orar, aconselhava. Deixe que os frutos da oração falem por si mesmos. Quando as pessoas perguntarem por que sua família mudou tanto, por que há tanta paz e bênção na sua casa, então você pode compartilhar o segredo. Ele explicava que isso não era por vaidade ou mistério, mas por proteção espiritual. Quanto mais discreto você for com suas práticas espirituais mais profundas, dizia, mais poder elas terão. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está no secreto. Padre Pio contava sobre famílias que haviam transformado gerações inteiras através dessa prática. Havia o caso de uma avó que começou a acordar às 3 horas da manhã para orar pela família. Aos poucos, seus filhos adultos começaram a se aproximar mais da fé. Os netos se tornaram mais obedientes e respeitosos, e até bisnetos que ainda nem haviam nascido já estavam sendo protegidos por aquelas orações madrugadoras. Quando você ora às 3 horas da manhã, revelava o santo, você não está apenas protegendo sua família hoje, você está criando um legado de proteção espiritual que se estenderá por gerações. Suas orações de hoje irão proteger seus bisnetos que ainda nem nasceram. O Santo Capucinho ensinava que era importante ter um local específico na casa para fazer essa oração. Pode ser no seu quarto, na sala ou em qualquer lugar tranquilo, dizia, mas que seja sempre o mesmo lugar. Assim, aquele espaço se torna consagrado, um pequeno santuário doméstico onde o céu e a terra se encontram. Ele sugeria que nesse local houvesse uma imagem de Jesus, especialmente do Sagrado Coração, e uma vela que poderia ser acesa durante a oração. A luz da vela simboliza a luz de Cristo que você está invocando sobre sua família, explicava. Padre Pio também ensinava sobre a importância da postura durante a oração. Não é necessário ficar de joelhos o tempo todo, dizia, mas é importante que sua postura demonstre respeito e reverência. Você está conversando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A oração das 3 horas da manhã, que Padre Pio ensinava, incluía também uma parte específica para a proteção da casa. Senhor Jesus,
Eu consagro esta casa ao vosso sagrado coração. Que cada cômodo seja um templo da vossa presença. Cada porta seja guardada por vossos anjos. Cada janela seja uma fonte de vossa luz. Que nenhum mal possa entrar nesta casa. Que toda palavra pronunciada aqui seja de edificação. Que todo pensamento aqui cultivado seja santo e puro. O santo explicava que essa consagração da casa criava uma atmosfera espiritual especial. Quando você consagra sua casa ao Sagrado Coração de Jesus, às 3 horas da manhã, dizia, você está convidando Jesus para ser o verdadeiro dono da sua casa. Ele passa a habitar ali de forma especial. E onde Jesus está, o mal não pôde. Padre Pio ensinava que os efeitos dessa oração não eram apenas espirituais, mas também práticos. Famílias relatavam que após começar essa prática, os conflitos domésticos diminuíam drasticamente. Os filhos se tornavam mais obedientes naturalmente. Os casamentos se fortaleciam. Problemas financeiros se resolviam. Doenças eram curadas. Não, é magia. Repetia sempre. É a resposta de Deus a um coração que se abre completamente a Ele, na hora mais sagrada da madrugada. O Santo Capucinho também alertava sobre a importância da perseverança. Não espere mudanças imediatas. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, a proteção espiritual da sua família precisa de tempo para se estabelecer completamente. Mas não desista. Cada madrugada que você se levanta para orar é uma vitória contra as trevas. Contava sobre pessoas que haviam desistido muito cedo e perdido bênçãos extraordinárias. Havia um pai que orou durante 2 meses, às 3 horas da manhã, pela conversão do filho viciado em drogas. Como não viu mudanças imediatas, desistiu. 3 semanas depois, o filho teve uma experiência de encontro com Jesus e se converteu completamente. Mas o pai não estava mais orando para sustentar espiritualmente essa conversão. A lição era clara. A constância era fundamental. Faça dessa oração um compromisso sagrado. Dizia Padre Pio. Não apenas quando você tem problemas, mas todos os dias. Assim como você não come apenas quando está com fome. Não ore apenas quando tem dificuldades. Ore sempre, especialmente às 3 horas da manhã. O santo ensinava que essa prática também fortalecia a fé de quem orava. Quando você se levanta às 3 horas da manhã para orar, dizia, você está fazendo um ato de fé heróico. Voc está dizendo a Deus, eu confio tanto em ti, que estou disposto a sacrificar meu conforto, meu sono, minha comodidade para conversar contigo. Padre Pio explicava que esse sacrifício do sono era uma forma de jejum espiritual. Assim como o jejum de comida purifica o corpo e a alma, dizia, o jejum de sono para orar purifica o espírito e abre canais especiais de comunicação com Deus. A oração das 3 horas da manhã, que Padre Pio ensinava, terminava sempre com uma entrega total da família a Jesus. Senhor Jesus, eu entrego minha família completamente em vossas mãos. Fazei conosco segundo a vossa vontade. Se for preciso passar por provações para nos santificar, dai-nos forças para suportar. Se for vossa vontade nos abençoar, fazei-nos dignos de vossas bênçãos. Que nossa família seja um reflexo do vosso amor no mundo, um testemunho vivo da vossa misericórdia. Amém. O Santo Capucinho ensinava que essa entrega total era o segredo da eficácia da oração. Quando você entrega sua família completamente a Jesus, dizia, você está reconhecendo que Ele sabe melhor do que você o que é bom para sua família. Você está confiando totalmente na sua sabedoria e no seu amor. Hoje, décadas depois daquele encontro transformador, na madrugada de San Giovanni Rotondo, milhares de famílias ao redor do mundo continuam praticando essa oração das 3 horas da manhã. Os testemunhos são impressionantes.
casamentos salvos, filhos libertos das drogas, doenças curadas, problemas financeiros resolvidos, famílias inteiras transformadas pelo poder da oração madrugadora. Padre Pio, que agora é santo da Igreja Católica, continua intercedendo no céu por todas as famílias que seguem seus ensinamentos. Sua promessa era clara: toda família que praticar essa oração das 3 horas da manhã, com fé e perseverança, será protegida pelo Sagrado Coração de Jesus. O segredo está em suas mãos. A proteção da sua família pode começar hoje, na próxima madrugada, às 3 horas da manhã. Jesus está esperando por você, nesse encontro sagrado que pode transformar completamente a realidade da sua família. Lembre-se das palavras finais de Padre Pio naquela madrugada transformadora: meu filho, você tem em suas mãos o poder de proteger sua família de todo mal. Não deixe que a preguiça, o desânimo ou a incredulidade te impeçam de exercer esse poder. Levante-se todas as madrugadas, às 3 horas. Converse com Jesus, como se ele estivesse fisicamente ali ao seu lado, e veja sua família ser envolvida por uma proteção divina que nenhuma força das trevas poderá quebrar. Se este ensinamento tocou seu coração, se você sentiu que precisa proteger sua família através dessa oração poderosa, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse segredo sagrado. Compartilhe com outros pais, mães, avós, todos que amam suas famílias e desejam protegê-las espiritualmente. Comente abaixo se você já teve a experiência de acordar às 3 horas da manhã sem explicação, ou se você vai começar a praticar essa oração. Seus comentários inspiram outros e criam uma corrente de oração que fortalece todas as famílias. Não esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que você ama, porque quando protegemos nossas famílias, estamos construindo um mundo melhor para todos. A oração de uma família protege não apenas ela mesma, mas toda a comunidade ao redor. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe sua família e que Padre Pio interceda por vocês em todas as madrugadas sagradas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às 3 horas da manhã, Jesus está esperando por você.